Pessoal, boa noite aí para todo mundo. A gente vai começar aqui a nossa aula já já. Deixa eu só perguntar uma coisa. Vocês estão conseguindo me escutar e estão conseguindo ver o slide aí na tela de vocês, gente? Ah, beleza, então. Beleza, então vamos iniciar aqui, gente, a nossa aula. Na aula de hoje, nós iremos comentar um pouco sobre a questão da ciência na época da Idade Média, tá? A gente vai comentar um pouco sobre a ciência nesse período histórico aí, tá? Então, uma vez ou outra, né, na nossa disciplina, a gente muitas vezes vai falar de algum fato histórico, de alguma parte da ciência, né, como foi a alquimia, por exemplo. A gente dedicou uma aula somente para a alquimia, né, porque a gente está puxando a sardinha para o nosso lado da química. Outras aulas a gente segue como se fosse o curso normal da história, né? Falando de história antiga, né? As civilizações, lá das primeiras aulas. E aí a gente já começa a dar alguns saltos históricos, né? Seguindo mais ou menos uma cronologia. Então, às vezes a gente segue uma cronologia e às vezes a gente dá uma pausa temporal para falar de um fato histórico como foi a alquimia, né? Embora a alquimia esteja presente aqui na Idade Média também, né? Então a gente faz isso. Então hoje, é, puxando mais para o lado cronológico da coisa, nós iremos tratar da Idade Média. Aí depois da Idade Média, a gente já vai tratar da questão da Idade Moderna, aquela questão do Renascimento, né? Renascimento científico, cultural, artístico e tal. Então a gente vai tentar seguir novamente a ordem cronológica. Antes de iniciarmos a aula, eu vou perguntar para vocês, tipo assim, a gente é da área de exatas, a gente não é da área de humanas. Mas eu vou pedir para vocês lembrar, tentarem me falar, né, puxar da memória, quando fala de Idade Média, o que que vem na cabeça de vocês? Queria que vocês podem abrir o microfone se quiser, ou pode digitar. Eu queria perguntar, quando fala Idade Média, o que que vem automático na cabeça de vocês? Eu queria que vocês opinassem aí, antes da gente iniciar a aula. A Idade Média, para mim, é o iluminismo. Não, quer dizer, o século das trevas. Isso, Carlos. Boa, boa. Ó, a Regiane falou tempo antigo, o Carlos falou Idade das Trevas. Quem mais? O que que vocês lembram quando fala iluminismo? E aí, John Wesley, o que que você lembra? Andressa também, tá por aí o Danilo. Aí, o Danilo falou uma coisa interessante. Queda do Império Romano. Ó, então vocês já. Ó, a Rafaela falou que não lembra de fatos em si. Não, mas Professor, faz parte também. Fala aí, Carlos. as cruzadas foram na Idade Média? Foram já na parte final da Idade Média. Na parte final, tá? Então é isso, ó. A Idade Média, então já a gente vai comentar sobre isso. A Idade Média, ela foi um período, tá? Que compreendeu do ano 426 até o ano 1453, ou seja, século V até o século XV, né? Que a gente vai estar já no slide, né? E aí aqui embaixo tem um trecho que retrata que retrata muito essa questão da Idade Média, né? Do pensamento da Idade Média. Fala assim, ó, Deus dispôs tudo com medida, quantidade e peso. Então, tipo, papel mesmo de um ser supremo, né, que controlava tudo. E aí já a gente vai mais ou menos relacionar os acontecimentos da Idade Média com esse trecho aqui, tá? Então, a Idade Média, né, pelo menos em termos de conceito, né, de história, ela compreende um período histórico, né, que aconteceu na Europa. Então, é engraçado. A Idade Média, pelo menos para nós aqui do Ocidente, que a gente estuda essa idade dentro do cenário europeu, tá? Então, é um período da história, né, da história da Europa,
que acontece entre os séculos V e o século XV, que a gente acabou de ver, tá? Então ela inicia com a queda do Império Romano, que era o principal império do período antigo, né? Então ela iniciou, a Idade Média iniciou com a queda do Império Romano do Ocidente, e ela só foi se encerrar lá com a tomada da capital do Império Bizantino, né? Pelos turco-otomanos, né? Então, é meio estranho esse tipo de conceito, né? Essa conceituação. Porque, na verdade, se a gente fosse entender, pelo menos a Idade Média, se a gente fosse entender, ela era para ser somente por datas, né? Então, compreende aqui um período de tal ano até tal ano. Só que, além das datas, né? A Idade Média ela é conceituada a partir de dois fatos históricos, né? Queda do Império Romano e depois a tomada da capital do Império Bizantino, né? Pelos turco-otomanos, né? Tinha aquelas questões das invasões, dos bárbaros, toda aquela história, né? É óbvio que a gente, é, eu obviamente estou colocando esse conceito inicial aqui para a gente ter mais ou menos uma ideia do período histórico que a gente está inserido, né, nesse estudo e para falar também dos dois fatos que marcam o início e o fim dessa era, né? No entanto, a gente não vai se apegar muito para as características da Idade Média, porque aí seria meio que um curso de história, né? Se a gente fosse falar tipo, da sociedade, aquela questão do feudalismo, né? O sistema econômico, a gente iria sair da nossa praia e iríamos entrar mais ou menos numa disciplina de história, que não é a nossa intenção, né? A nossa intenção aqui é falar especificamente de ciências, né? Dentro desse período, tá? Mas se vocês forem pegar qualquer livro de história, qualquer artigo, qualquer texto, eles vai trazer todas as características, né? Como que era a religião, como que era a sociedade, a economia, as relações, né? Então, esse período ele foi marcado por bastantes acontecimentos, digamos assim, né? Do ponto de vista histórico, né? Então, a gente vai focar aqui na parte da ciência, certo? Esse período histórico, ele muitas vezes, né, ele é o mais difamado da história das ciências, tá? E ele é difamado por quê? Porque ele é conhecido como um período que não teve tanto desenvolvimento, que é justamente aquela característica inicial que o Carlos falou, da Idade das Trevas, tá? Então, essa Idade das Trevas, ela está remetendo a uma idade de escuridão, digamos assim, né, que não teve desenvolvimento, do ponto de vista científico, né? Então, ele é um período bastante difamado dentro do desenvolvimento científico, né? E aí as poucas contribuições ou as poucas coisas que aconteceram nesse período a gente vai comentar aqui na aula de hoje, tá? Dentro dessa parte. E aí, nesse tópico aqui já fala, né, do obscurantismo científico, que foi o que caracterizou essa época, né, esse período histórico, né? E aí vem a questão da Idade das Trevas, certo? E aí para muitos, né, para muitos autores, a ciência, ela de fato, ela só começa no Renascimento, que é um período depois dessa época, né? Que vai ter o Iluminismo, aí que o Carlos falou, né? Depois da Idade Média, é que vai começar a ciência. Mas isso para alguns autores, tá? Porque, no entanto, a gente conhece, pelo menos na disciplina aqui, a gente já tratou de conhecimentos científicos posteriores a essa época, né? Então, se você for imaginar que a ciência só começa a partir do Renascimento, isso é uma opinião particular de alguns autores, né? Mas a grande maioria acredita que a ciência ela já vem desde da Idade Antiga, né? Do período antigo, né? Aquelas civilizações elas já utilizavam o conhecimento, digamos assim, né? E aí passou pelos gregos, né? Então até essa época, tá? É óbvio que eles não tinham esse povo antigo, né? Civilizações antigas, eles não tinham aquele que a gente conhece como método científico, né? A questão do método científico, ela já ficou mais forte com a contribuição dos gregos, né? Então, lá nos períodos antes dos gregos, a gente meio que não acreditava que tinha o método científico, mas já existia a ciência. Aí o método científico, além de ter iniciado com os gregos e tal, ele ficou bastante forte aqui na Idade Média, tá? Então, embora a Idade Média, a gente não deve pensar que a Idade Média não teve nada de ciência, não, teve sim, tá? Inclusive, o próprio método científico, ele ficou bastante forte, né, na época da Idade Média, tá? Então, a gente vai falar já de algumas coisas ou fatos históricos que aconteceram na Idade Média, tá? Essa parte inicial aqui é só para falar que, de fato, se a gente for olhar tipo assim, na época de hoje, né, nos estudos na Idade Contemporânea ou nos estudos que aconteceram na Idade Moderna,
E aí você comparar com todo aquele boom de descobertas que teve no Renascimento, você comparar a Idade Média com o Renascimento, você vai falar, poxa, a Idade Média não teve nada, a Idade das Trevas. Se a gente comparar no hoje, digamos assim, né? Só que para a época eles não tinham essa noção que realmente foi uma Idade das Trevas, né? Então, na verdade, essa noção do não desenvolvimento científico, ela só aconteceu no pós. Que aí você for comparar com o Renascimento, aí vira até uma comparação meio que injusta, né? Então a gente vai comentar um pouco sobre isso, tá? E aí, embora, olha uma coisa interessante, embora tenha essa fama, né, de um período bastante difamado do ponto de vista de desenvolvimento científico, é, existe sim uma herança medieval, ou seja, uma herança da Idade Média, que são as universidades. Então, as primeiras universidades, elas surgiram na Idade Média, tá? E aí elas começaram a surgir, obviamente, na Europa no século XIII, tá? Então, a primeira universidade, que foi a Universidade de Bolonha, na Itália, a primeira universidade, digamos assim, registrada no mundo, ela aconteceu na época que compreende a Idade Média. Então, foi uma herança muito importante aqui para o Ocidente, né? Que foi o surgimento das universidades. Muito embora o conhecimento, né, nas, nas épocas anteriores à Idade Média, eles já tinham alguns locais apropriados, né? Lá na Grécia Antiga tinham os locais apropriados, tinha algumas escolas, né? Dentro de algumas civilizações que eles tinham as discussões sobre conhecimento e tal, mas um local, né? Formal, né? Para a gente tratar de conhecimento e aí você ter digamos assim, um diploma, né? Que, o que caracteriza as universidades, isso, na verdade, o que caracterizava, digamos assim, o ensino formal, isso foi conseguido apenas com as universidades, né? Embora já tinha os locais específicos para discussão de conhecimento, como eu falei, que era as escolas no tempo antigo, mas foi nas universidades que formalizou-se esses locais de discussão e de conhecimento. E aí, para caracterizar esse formalismo, tinham os diplomas, né? Então, é uma contribuição muito importante da era medieval essa questão aqui das universidades, tá? As primeiras escolas, né? E as primeiras escolas e universidades aqui da Idade Média, elas foram elas aconteceram graças ao Carlos Magno, né? Carlos Magno ele foi um rei, né? Um rei franco, né? De origem francesa. Ele foi um cara muito importante porque ele foi o responsável pela reformulação, pela reforma na educação europeia, né? Ele foi responsável por essa reforma. E aí ele incumbiu, né? Um, ele incumbiu um monge inglês, Alcuino, o nome desse monge, que foi responsável por elaborar todas as normativas nessa reforma educacional europeia. Então, o Carlos pessoal, a internet caiu, né? Vocês estão conseguindo ver a tela não, né, gente? Não, Ainda não. Espera aí, só um minuto, deixa eu consertar aqui. Que também tá sem internet. Tô nos dados. Eu vou ter que ligar os dados móveis aqui também, porque o Wi-Fi foi pro Beleléu, então vamos ver aqui.
Tá sem Wi-Fi também, dando os dados. Apareceu aí, né, gente? Agora sim. Tá, beleza. Então vamos lá. Certo. Então eu estava falando que a igreja ela tinha um papel primordial na Idade Média, tá? Papel central, digamos assim. Então nessa reforma da educação, a igreja ela continuou tendo esse papel, tá? Então na época surgiram dois tipos de escola, tá? Dentro dessa reforma, uma escola monacais, né? Monarcais, na verdade, ou seja, escola voltada digamos assim, para as famílias reais, para os reis, e as escolas catedrais, né? Ou catedráticas, digamos assim, tá? Que é uma escola voltada pro público em geral, tirando a parte dos monarcas, digamos assim, tá? E aí o que aconteceu? Eles tinham, né? Pelo menos naquela época, a subdivisão das disciplinas, elas seguiam mais ou menos isso que está aparecendo na tela de vocês, tá? Meio que 7 grandes disciplinas, né? E eles colocam essas disciplinas em duas grandes áreas, né? Que é o trivium, isso aí deve vir do latim, e o quadrivium, né? Então eles estavam nessa primeira parte interessados, né? A educação deles estavam focadas para a questão da lógica, da gramática e da retórica, né? E é interessante essa parte da retórica. E aí nessa parte de baixo, no quadrivium, eles já vinham para aritmética, para música, geometria e astronomia, tá? Então, essa reforma na educação que aconteceu na Idade Média, ela englobava a inserção dessas disciplinas, tá? E aí a mais interessante de todas, né? Porque muitas aqui a gente consegue relacionar com a nossa vida de hoje, né? Aritmética, música, geometria, astronomia, lógica e gramática. Só que o mais interessante é que tinha retórica, né? E aí isso chama bastante atenção, né? Eles levavam essa questão de retórica muito a sério, tá? A maioria das universidades, né, dessa época, tá? Ou seja, na verdade, a maioria das universidades nos séculos 7 até o século 13, elas funcionavam sob jurisdição eclesiástica, ou seja, elas funcionavam sob responsabilidade da Igreja Católica, tá? Então, como eu estou falando, gente, desde o início, que a Igreja Católica tinha um papel fundamental nessa época, tá? Então, eles tinham um papel fundamental não só na sociedade em si, mas também na educação, na própria ciência, que a gente vai ver já já, tá? As universidades funcionavam sob responsabilidade da Igreja Católica, tá? Nessa época. Agora a gente vai essa parte aqui é uma parte bem ampla, né? É uma parte introdutória para falar da questão de educação, surgimento das universidades e tal. E agora a gente vai falar um pouco da questão das ciências de fato, né? O que foi que aconteceu de importante nessa época nas ciências, né? As contribuições que a ciência conseguiu obter advindas aí da Idade Média, tá? Então a química, né? Ela antes dos anos 1000, né? Ela já produzia o álcool destilado do vinho, né? Que era geralmente preparado nos mosteiros pelos próprios monges, né? Então já era um conhecimento que eles utilizavam de química, tá? E aí no século VII até o século XIII, nesse intervalo, já tinham sido descobertos alguns compostos químicos, né? Isso aqui eu peguei de um livro, ele coloca elementos químicos, mas na verdade ele trata elementos assim meio no sentido de compostos químicos, né? Então nesse período, né, dos séculos que eu acabei de falar, do 7 ao século 13, ele já tinha descoberto alguns compostos, como o amoníaco, né, o ácido nítrico, o ácido sulfúrico e o alúmen, que é o sulfato de potássio, tá? E aí a gente vai dar uma olhada aqui em um autor, né, um autor muito importante, alguns autores importantes que contribuíram para a química, né, nesse caminho, nessa época aqui medieval, tá? E aí outra coisa, dentro do próprio período medieval, é, a gente, a gente trata um pouco das contribuições da química, só que, na verdade, aqui dentro desse período, a química ainda não era química, para falar a verdade. Ainda era tida como alquimia, ainda estava no período da alquimia. E aí o que acontece? A gente tinha a questão da alquimia cristã. Por quê?
Porque os principais caras que eu digo, assim, os principais autores, né, que enveredaram por essa área, eles eram nomes ligados a ordens religiosas, ou seja, eram nomes ligados à igreja, tá? Por isso que a gente chama de alquimia cristã. E, inclusive, alguns deles eram santos canonizados pela própria igreja, tá? Então, era santos que faziam parte aí disso que a gente chama de alquimia cristã. Aí o nome vem por conta disso, tá? E outra coisa também, ele recebe esse nome porque eram nos próprios mosteiros que estavam os, os povos, né, os poucos letrados daquela época, né, que trabalhavam com alquimia. Tá? Então, a junção dessas três características conferiu a essa época, né, a química dessa época, ou a alquimia dessa época, esse apelido de alquimia cristã. Tá? E dentre essas pessoas importantes aí dentro da alquimia, da química, que contribuíram bastante, a gente tem o Alberto Magno, tá? Foi um cara que contribuiu nessa época, tá? Então ele era um dos grandes estudiosos medievais da época, né, na área de química, né? Ele era um membro, né, da igreja, ele era um frade dominicano medieval, ou seja, ele era um religioso da época, né? Ele escreveu um tratado de mineralogia, né, tratando de minerais e tal, especificamente da questão do poder das pedras, né, dos minerais que existiam na época, né? Ele também fez alguns livros ele fez outro livro sobre ensaios da alquimia, né? E aí eles tinham também alguns pseudonônimos, né? Ele era conhecido como Doctor Universalis pelos seus conhecimentos contemporâneos e ele também era uma espécie de enciclopédia da época. Era um cara que tinha um conhecimento vasto, não só na parte de alquimia, mas em outros campos também da ciência, né? Então é, ele foi um cara que tinha esse conhecimento vasto, tá? Então ele foi um cara muito importante, certo? Então deixa eu ver o que o Carlos está falando. É, então o Carlos falou uma coisa importante aí, ó. Então os alquimistas não cristãos, eles eram considerados bruxos e bruxas. Mais ou menos, né? De certa forma, mais ou menos que eu digo assim, eles não eram bem vistos, né? Eu só não sei se o nome era bruxos e bruxas, mas eles não eram bem vistos. E aí, inclusive, nessa época, você já ouviu falar de Inquisição? Já ouviu falar disso? Porque nessa época, o que acontece, ó? Quando as pessoas iam contra o conhecimento da igreja, né? Contra aquilo que a igreja pregava, eles cometiam, a gente na verdade é complicado falar disso. É como se eles cometessem um pecado, né? Eles contra o que a igreja prega. Ele está cometendo um pecado. Só que naquela época chamava de heresia, né? E aí as pessoas eram punidas, né? Tinham a Inquisição, como se fosse um tribunal, né? E aí a história conta que as punições eram pesadas e tal. E aí alguns alquimistas da época, que eles faziam essas espécies de bruxarias, eles eram penalizados, tá? Então, todos os alquimistas que não eram dessa espécie de alquimia cristã, eram eles eram mal vistos pela sociedade e inclusive penalizados, né? E aí isso, de certa forma, o Carlos tem razão, eles eram responsáveis por bruxarias mesmo, né? Então isso aí é interessante. Bem lembrado aí, Carlos, tá? E é interessante também, por exemplo, o nosso conhecimento, se você pegar, sei lá, quando a gente está estudando a estrutura atômica, né? A gente começa a estudar lá pelos gregos, tal, Demócrito, Leucipo. Aí depois se dá um pulo, já vem falar de Dalton e tal, tem um pulo histórico bastante acentuado. Aí depois você começa a falar de vários químicos importantes, né? Lavoisier, tal. E aí quando da Idade Média, se você falar assim, cara, fala de um químico da Idade Média, né? Só que na verdade não dá nem pra gente falar muito de químico, porque eles eram, na verdade, alquimistas, né? E aí por isso que acaba que a gente não tem um conhecimento, porque, por exemplo, falar de Alberto Magno, quem que já ouviu falar desse cara como químico, né? Não existe muito, a gente não tem muito esse conhecimento. Embora ele, ao pé da letra, ele não seja um químico, né? Ele contribuiu na área de química, mas na época era alquimia, mas o nome, né, não fica marcado na história, né? Embora eu sempre gosto de ressaltar que esses estudiosos da época, né, para aquela época, eles contribuíram bastante para o conhecimento, né? Então,
é meio injusto a gente falar que a época medieval é uma idade totalmente das trevas. O conhecimento científico foi pouco, não desenvolveu muito. No entanto, teve um certo, tipo assim, a ciência, o conhecimento não ficou parado, teve a sua importância, o desenvolvimento. Muito embora, né, esse período histórico, a própria Europa, ela estava preocupada com outra coisa. Inclusive tem até explicação. Alguém poderia perguntar assim, professor, por que que não se desenvolveu? Porque a própria Europa, como eu falei, eles estavam preocupados com outra coisa. Eles estavam preocupados muitos em guerrear, né? Tinha a questão das invasões, dos bárbaros, eles estavam muito preocupados com a questão de segurança, né? Das civilizações e tal. Eles tinham uma preocupação acentuada na questão agrícola, né? Se você for pegar o desenvolvimento de técnicas agrícolas, na Idade Média desenvolveu bastante, muito, muito, muito. Por quê? Porque a agricultura para essa época era uma coisa primordial para a sobrevivência e desenvolvimento das civilizações. Então acaba que a ciência ela ficou um pouco no segundo plano, digamos assim, tá? E aí o pouco que se desenvolveu foram nas igrejas, ou seja, sob tutela da Igreja Católica, né? Então tem essas características aí peculiares que fazem a gente entender um pouco porque que a ciência não teve desenvolvimento bastante acentuado nessa época. Beleza, gente? Estão conseguindo entender ou estou falando muito rápido? Tranquilo, gente? Beleza. Aqui, gente, tem algumas questões também da parte da geometria. Então, tem algumas partes dos slides, gente, que eu coloco tópicos, mas tem outros que eu coloco mesmo a parte textual para vocês fazerem a leitura quando eu disponibilizar os slides junto com a gravação da aula. Né? Então, eu sempre trago alguns fragmentos tratando aqui de um tema específico, tá? Então, a geometria, ela na verdade, não teve muita coisa importante, né? Teve só a questão mesmo que naquela época eles trabalhavam com desenhos representando a cabeça de um homem, né? Geralmente mostra em alguns livros, né? A cabeça de um homem com uma régua, né? Medindo o comprimento do rosto, né? Então eles tinham algumas questões de simetria na época, né? Mas o mais marcante que teve na época foi essas questões mesmo de medidas do rosto, né? Que eles invocavam elementos de simetria na época, tá? Então, do ponto de vista mesmo de ciência, de geometria, a gente não teve tanto desenvolvimento. Então, coisa bem pontual mesmo, tá? Então, não teve grandes contribuições nessa área. Já quando a gente vem aqui para a parte da agricultura, aí a coisa já muda, né? O conhecimento, como eu acabei de falar anteriormente, o conhecimento nessa área da agricultura foi bastante elevado, tá? E graças a esse conhecimento aconteceu graças a essa expansão agrícola que aconteceu na Europa entre o século 11, né, e o século 12, tá? Então eles tinham bastantes práticas camponesas, né, nessa época aqui. Então eles tiveram até uma revolução agrícola nos tempos modernos, tá? Eles tinham a questão do cultivo da vinha na França, na Áustria, tá? Questão das vinícolas, digamos assim, tá? Então, eles eles contribuíram bastante, gente, para essa questão da agricultura. E aí, essa contribuição, ela foi aquilo que eu falei, ela girava em torno da própria necessidade. Né? Eles estavam focados bastante nessa questão agrícola, né? É uma idade eminentemente agrícola, porque é engraçado, na época, se você for imaginar, ó, a gente pode tratar, inclusive, ó, uma divisão da história no seguinte modo. Ó. Você pode pegar a Idade Média, né, tratar ela como sendo uma idade eminentemente agrícola, né? E aí quando você vai para a Idade Moderna, você já tem uma idade na qual o foco era industrial, né? A gente tinha uma idade eminentemente industrial. E aí vai a Revolução Industrial, tá? Primeira, segunda e tal. E aí quando você vem para a época moderna, né? A época contemporânea, moderna não, você vem para a idade contemporânea, que é a nossa, a gente já está numa era o quê? Uma era tecnológica, né? Então você percebe que cada época ela tem
o seu nicho específico de conhecimento, né? Então você tinha uma coisa bem rústica, elementar, né? Que é uma parte agrícola, embora hoje em dia a parte agrícola tem muita tecnologia, mas naquela época era bem rústica e tal. E aí você vai evoluindo na questão temporal, e aí o foco da sociedade, da humanidade, ela muda, né? De acordo também com a necessidade, né? Não é o cara estala o dedo e fala, não, agora a gente vai ser industrial, não. É de acordo com a expansão, desenvolvimento, evolução e a própria necessidade que o foco, né, de uma determinada época, né, da humanidade, digamos assim, ela muda o foco, né? Então hoje a gente está na era digital, digamos assim, tá? Na era tecnológica. Outra questão muito polêmica, gente, é sobre a questão da Idade Média. Tipo assim, a Idade Média achava que a Terra era plana. Essa questão aqui, gente, é muito polêmica, porque é o seguinte, ó, alguns autores, eles relatam que a Idade Média achava que a Terra era plana. Só que outros falam que isso é mentira, tá? Então, inclusive, leva até uma discussão. Por quê? Porque é o seguinte, ó, na Idade Média, eles já tinham um certo conhecimento que vinha lá dos gregos, né, de filosofia e tal. E aí, os próprios gregos, eles já acreditavam que a Terra era redonda, tá? Então, alguns falam, alguns que eu estou falando historiadores, eles dizem assim, não, a Idade Média eles não acreditavam que a Terra era plana, não, porque os próprios gregos já acreditavam que era redonda. E aí eles pegaram esse conhecimento que veio dos gregos. E aí, inclusive, tinha as questões dos eclipses que eram estudados na época da Idade Média. E já veio dos gregos também. Eles verificavam que no eclipse as sombras elas já eram redondas. Inclusive, é uma explicação que usam até hoje, né? Quando tem um eclipse, aí você vê uma circunferência meio. Você vê uma coisa circunflexa, digamos assim, ou côncava, né? E aí leva a acreditar que a Terra de fato é redonda. E aí, nessa época, pelo próprio eclipse, eles já tinham a ideia de que a Terra era redonda. E aí alguém fala assim, tá, e de onde vem a história da Terra ser plana, né? Essa história, ela vem de dois lados. Primeira coisa, da Terra plana, ela vem de uma questão mítica, né? Eles acreditavam naquela época que essa questão já vinha do passado, a questão mítica da Terra ser plana, e aí nas grandes navegações, quando um determinado navio ele atingisse o limite da Terra, né? O limite aqui, esse navio ia cair, né? E lá embaixo tinham seres estranhos que iriam abocanhar o navio. Então virou uma questão mítica, uma questão de lenda, né? E aí eles acham que isso na Idade Média prevaleceu, só que na verdade é mentira. Outra questão também, que eles acreditavam que a Terra era, que achavam que a Idade Média acreditava que a Terra era plana, é por relatos bíblicos, né? Tem alguns relatos, inclusive nem trouxe aqui, mas eles relatos lá do livro de Jó, da Bíblia, que leva a crer que a Terra é plana, tá? Falando que, sei lá, uma determinada parte da a Terra, o planeta, alguma coisa ia ter um lado, levando a acreditar que a Terra era quadrada, uma coisa meio esquisita. E aí os estudiosos da época falou que o próprio autor do livro de Jó, né, que escreveu, ele estava usando ali era apenas uma metáfora, né? A única coisa que dá para a gente entender, né, dessa questão polêmica toda, é que de fato as pessoas da Idade Média eles não acreditavam não que a Terra era plana, eles acreditavam que ela já era redonda. No entanto, essa questão de Terra plana, ela é antiga, né? Ela é antiga e perdura até hoje, na verdade, né? Ela ganhou força, é, ganhou força atualmente. E sim, a questão da Terra plana, ela é uma teoria da conspiração. Só que, na verdade, Carlos, ela também é uma pseudociência, né? Ela está classificada como pseudociência também, tipo, não tem comprovação, né? Então é interessante isso. Então, quando vocês lembrarem de Idade Média e falar de Terra plana, é interessante que vocês tenham na cabeça que é isso. Ela aconteceu, na verdade, quando a gente associa Terra plana com Idade Média, a palavra que vem na cabeça é polêmica, tá? Porque as pessoas pensam que na Idade Média acreditava-se que a Terra era plana, mas na verdade não é correto isso, tá? As pessoas já tinham conhecimento que a Terra era redonda, tá? É, Então, Carlos, na Bíblia tem passagens que pode se deduzir, mas aí as pessoas, sim, que a Terra é redonda, também tem, também tem. Só que aí as pessoas na época, a questão da Terra plana, ela ganhou bastante força, porque eles pegavam somente os trechos que levavam a crer que a Terra era plana.
né? E aí por isso que criou toda essa polêmica. Mas eu sempre prefiro acreditar realmente que são metáforas, né? Você não pode pegar ao pé da letra, né, nessas questões, assim, nessas partes, tá? Ah, agora a gente vai falar um pouco, gente, de física, tá? Então já falamos um pouco de agricultura e tal, geometria, poucas contribuições, falamos um pouco da química, né? Que no caso era a alquimia cristã. Para a física, né? A gente teve algumas coisas importantes, tá? Primeira coisa, para os povos antigos, né? A gente da Grécia Antiga, o estado natural dos corpos era o repouso, né? Então era o corpo parado, né? E aí por isso que o movimento, né? O movimento de um determinado corpo, ele precisaria, né? Ele pediu uma explicação, tá? E foi o que o próprio Aristóteles na Grécia Antiga ele fez, né? Ele explicou essa questão do movimento, né? E aí o movimento ele foi baseado na questão da terra, da água e do ar, ela estendiu, né, naturalmente para o centro da Terra e sofreu, na verdade, uma atração, né? Só que se for pensar hoje, você poderia pensar, não, então tá obedecendo uma lei da gravidade? Não, mas naquela época não existia lei da gravidade, né? Então ele só fez digamos assim, ele postulou que esses elementos eles iriam naturalmente para o centro da Terra, né? E aí quando um objeto, digamos assim, ele era lançado, né? Digamos, eu estou em cima de uma árvore, quando um objeto é lançado, ele tendia ao solo devido à sua natureza. E aí hoje em dia a gente sabe que não é devido à natureza, né? Ele não vai para o centro da Terra devido à própria natureza. Não, ele vai por conta da própria ação da gravidade, né? Por isso é natural que os filósofos na época, né, eles não encontrassem uma explicação muito óbvia para a questão de lançamentos de objetos, lançamentos de projetos, tá? E aí o que aconteceu? Os medievais da época, eles desenvolveram o conceito de inércia, que foi inclusive usado mais na frente pelo gênio, pelo Newton, né? Então essa questão da inércia, os próprios medievais eles já começaram a desenvolver, né? Então eles tiveram essa contribuição aí na questão da física. E aqui, gente, eu vou listar para vocês pelo menos três autores, ou vou chamar de cientistas, três cientistas da época que contribuíram bastante para as questões de física, tá? E o primeiro foi o Jean. Esse cara contribuiu, Jean Buridan, ele contribuiu bastante para a questão do movimento dos cosmos, tá? Que era inclusive uma coisa que ia contra né? O pensamento dos gregos antigos, né? Então, Aristóteles já tinha dado uma pincelada, né? Sobre o movimento da Terra, água e mar para o centro da Terra, digamos assim. Mas antes disso, como eu já tinha falado, a tendência natural dos corpos era o repouso, né? E aí esse cientista da época, o Jean, ele tratou da questão do movimento dos cosmos, tá? E aí já foi mais ou menos uma revolução para aquele conhecimento que já tinha. Na época também tinha três cientistas ingleses que eles estudavam na Universidade de Oxford, na Inglaterra, obviamente. Eles eles recebiam esse nome, calculadores de Merton, né? É como se fosse um grupo de pesquisa que eles faziam parte da Universidade de Oxford e eles elaboraram, eram três físicos, eles elaboraram o conceito de velocidade média de corpos em movimento, né? Que aí, inclusive, também foi utilizado por Newton mais na frente. Tá? Então, isso tudo aconteceu na Idade Média, esse desenvolvimento. Teve o Nicole de Oresme, também um físico, tá? Ele estudou a mudança da direção da luz através da refração atmosférica. Então, esse cara aqui, ele já estudava essas questões de estudos da óptica, digamos assim. Tá? Ele também era um cara muito interessado em questões de eclipse. Tá? Então, estou listando aqui mais ou menos três físicos da época e suas respectivas contribuições. Então, vocês percebem que nessa parte aqui eles estavam ainda trabalhando lá com aquela parte mesmo digamos assim, de uma pré-cinemática, né? A gente tem uma área da física, né, cinemática, que estuda as velocidades e tal, os movimentos de corpos macroscópicos e tal.
Então, nessa época que eles estavam numa área, digamos assim, antes da cinemática, né, de Newton. Então, de certa forma, eles deram suas contribuições, tá? Então, a gente tem contribuições aí razoáveis na área da física, tá? No entanto, eu deixei até separado aqui, gente, esse autor aqui, esse cientista muito importante da época, que foi o Roger Bacon, tá? Esse cara, muito famoso na época, tá? Ele era um franciscano, né? Foi um franciscano, né? Um membro aí da igreja. Ele trabalhou bastante com ótica e matemática. E ele foi considerado o pai do método científico, tá? Então, a questão do método científico, eu já falei para vocês, né? Nessa aula, inclusive, que ela iniciou lá na Grécia, né? E aí esse cara, ele foi considerado, né, o pai do método científico por ele ter, digamos assim, formalizado toda a questão do método científico que a gente conhece hoje, né? E aí o Bacon, ele escreveu alguns tratados sobre filosofia da ciência, em caso, e aí enfatizando o uso de métodos e observações, tá? E aí tem inclusive um trecho que ele fala assim, ó, sem, deixa eu ver o mouse aqui, cadê o mouse? Tá aqui. Ele fala assim, sem experimentos, nada pode ser conhecido, tá? E aí ele, um argumento prova teoricamente, mas não dá certeza sobre o experimento. Então, ele era um cara, tá aqui embaixo, ó, ele era um cara que ele tratava da questão da experimentação como meio de entender a realidade. Então, eu trato, pelo menos nos estudos, eu trato esse cara como um gênio para a época, porque você imagina, o pensamento filosófico, ele estava bastante acentuado ainda, né? Vindo lá dos gregos. Então, na Idade Média, eles conseguiram absorver muita coisa da Grécia Antiga, tá? Então, por quê? Porque a Grécia, ela contribuiu bastante para o Ocidente, aqui a gente está na Europa. Então, o Roger Bacon, ele foi um cara que teve mais ou menos uma ruptura. Ele trouxe da Grécia a questão do método científico, só que ele aprimorou, tá? Porque, tipo assim, não adianta eu argumentar, né? Aliás, um argumento, ele pode provar teoricamente alguma coisa que eu estou estudando. Então, vou argumentar. Eu estou estudando, sei lá, eu vou trazer a ideia do Newton lá, que a lenda fala, né? Tem, sei lá, um pé de maçã, aí aquela maçã vai cair no chão, né? E aí ela vai cair por conta da ação da gravidade. Tá, eu começo a argumentar, tá? Começo a argumentar aquilo que eu observei. Então, esses argumentos, eles estão mais ou menos ali na área da filosofia. Só que ele não vai me dar uma certeza de realmente as explicações do porquê acontece aquilo ou das explicações daquilo, né? O que vai realmente me basear ou enfatizar as explicações ou me dar certeza é o quê? É o experimento, tá? Então a experimentação, ela passou a ser o meio de entender a realidade, ou seja, não apenas aqueles questionamentos que os filósofos faziam, né, as perguntas e tal. Então a experimentação passou a ser isso. E aí a questão dos experimentos, né, ele passou a integrar firmemente o método científico, né? E aí, hoje em dia, quando a gente vê qualquer aula sobre método científico, né, a gente sempre trata, né, da questão da observação, é, levantamento de dados, e aí depois vem a experimentação, né, que na verdade a experimentação vem antes dos dados, né? Você faz o experimento, aí obtém os dados, e aí depois você vai analisá-los. Então, essa questão de experimentos dentro da ciência, o cara responsável por isso foi Roger Bacon, da Idade Média. Então, eu deixei esse slide separado de propósito, justamente para enfatizar a grande contribuição desse cara, tá? Então, sem experimentos, como está aqui no slide, ó, sem experimentos, nada pode ser conhecido. Então, todo o conhecimento científico, ele está baseado na questão da experimentação. Beleza, gente? Entendido? Isso sobre a visão de Roger Bacon. E aí, se a gente trazer para a idade contemporânea, a gente vê que isso tudo faz sentido, tá? A gente nunca entra num laboratório de química, por exemplo, vou trazer para a nossa área. Digamos que você está fazendo uma pesquisa, né? Você nunca entra num laboratório, vê lá os reagentes nas vidrarias e tal, aí você quer estudar uma propriedade. Você nunca vai olhar para a propriedade e falar, ah, acontece isso, isso e isso, né? Digamos que você não tem teoria de nada, você quer provar alguma coisa. Aí você olha para as vidrarias, para os reagentes e fala, vai acontecer isso e isso. Não, você não tem certeza se isso vai acontecer. Você só vai saber se isso acontecer se você fizer o bendito experimento, né? Então, sem experimento, sem experimentação,
nada pode ser conhecido. Então, um cara que trouxe isso à tona para o método científico foi o Roger Bacon. Tá? E aí ele está dentro aqui do tópico de física, porque ele contribuiu bastante aí para a nossa parte da física também, especificamente na parte de óptica, né? Na biologia, a gente tem o Aécio de Amida, né? Um nome meio estranho. Foi um cara, ele foi um médico, né? Da corte do imperador bizantino. Ele escreveu uma vasta enciclopédia, digamos assim, como se fosse um banco de dados. E aí, dentro dessa enciclopédia, né? Eles tinham, escrita por ele, era possível encontrar as primeiras tentativas de estudos neurológicos, tá? E também estudos de oftalmologia, ginecologia e cirurgia oncológica, né? Então ele foi um cara que contribuiu bastante. E aí, é engraçado que os primeiros achados, né? Geralmente hoje na ciência moderna, os achados, eles que a gente consegue, os achados que eu digo são as descobertas, né? Elas são publicadas, né, em revistas e tal. E aí nessa época aqui, eles não tinham essa questão de divulgação científica, né? Em revistas, por exemplo, era enciclopédia, né? Digamos assim, como se fosse um manual de procedimento, né? Se a gente for trazer para a nossa linguagem moderna, né? É como se fosse uma Wikipédia da época, digamos assim, pronto, usando uma coisa mais aqui para nossa realidade, tá? Então, um meio de divulgar cientificamente as coisas ou guardar esse conhecimento para que fosse usado posteriormente era nesses bancos de dados aí, essas enciclopédias, beleza, gente? Então, isso aqui é muito interessante, tá? É, e aí, se a gente for sair um pouquinho da ciência, né, e for tratar de conhecimento técnico geral, né, essa própria Idade Média, ela descreve, né, outras invenções notórias da época, né, na área de tintas, pinturas, fundição de metais, produção de cristais, construção de trabalhos de marfim com pedras preciosas e pérolas. Então isso aqui não chega a ser muito ciência, né, é parte mesmo de conhecimento técnico, mas eu achei importante trazer aqui para a gente falar, tá? E aí a Idade Média também foi marcada por uma questão, tá? A Idade Média foi um período marcado pela questão de conciliação entre a fé e a razão, tá? Que já era uma coisa, eu ia falar que era trazido pelos gregos, mas mais ou menos, né? Mas isso ficou bastante enfatizado na Idade Média, né? Você tinha a questão da fé e da razão como algo conciliador, né? Foi um período marcado, tá? Então você tinha o papel da igreja, né? Altamente relacionado com a fé, né? Obviamente, e a gente tinha a questão da razão, né? Vindo desde lá dos próprios filósofos, né? Então os caras da Idade Média, eles herdaram um pouco dessa questão da razão vindo lá da filosofia grega, tá? E a Idade Média foi marcada por isso, por essa conciliação. Só que tem um porém. Apesar desse período histórico ser marcado por essa conciliação, só que teve também a parte de não conciliação, né? Aquela questão entre digamos assim, a dualidade entre razão e fé, né? Então tem um tópico interessante nessa época que a gente vai comentar um pouquinho na próxima aula, falando dessas disputas, digamos assim, entre razão e fé, tá? Que é uma coisa que a gente já vem falando desde lá das primeiras aulas, né? Sobre a questão de, de um ser supremo, né? Digamos assim, que controla tudo e das explicações baseadas na razão, né? Então, embora a Idade Média tenha esse papel conciliador entre esses dois artefatos históricos, a gente teve também uma questão da não conciliação, digamos assim. E foi muito importante também para o desenvolvimento científico da época, tá? Então, na próxima aula, gente, a gente iremos falar um pouco sobre isso. Beleza, gente? Beleza. Certo, professor. Beleza, pessoal. Então, boa noite aí a todos. A gente se vê aí na próxima aula, tá? E até mais. Professor, vai, Pode vai, falar, ter alguma, Dudu. vai ter alguma atividade? Vai. Eu vou passar em breve uma atividade aí para vocês no trabalho, beleza?
Beleza. Boa noite. Peraí.